Graças e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo. E não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar aí nas páginas do Facebook, nos grupos aí do WhatsApp aí, seminaristas. Você que tem grupos aí de pessoas que gostam de livros, ler livros, de teólogos, estudantes de teologia, ok? E você sente no coração de nos abençoar com qualquer quantia ajudando esse canal, estão as descrições aí embaixo, aí você pode estar nos abençoando, ok? E o livro que eu quero falar é sobre esse livro aqui, ó, Pastor Pentecostal. Eu sei que tem muitos pentecostais aí, não sei se é a maioria, mas muitos pentecostais inscritos aí no nosso canal, né? Tem muitos reformados também. Você que é da linha reformada, seria interessante também ler uma obra como essa, para você ter uma noção de como pensa, de como trabalha, de como faz a obra de Deus, aquele que é pastor, se declara um pastor pentecostal. Teologia e Práticas Pastorais, ok? É uma reedição do livro Pastor Pentecostal, onde se tornou agora um manual, né? Da CPAD, capa dura, ó. Ele tem aqui cerca de 672 páginas, perfeito? E ele se divide aqui em 6 partes, né? Parte número 1, como prioridades na vida do pastor. 2, a vida pessoal do pastor. 3, preparando-se para o avivamento. 4, prestação de contas eficaz. 5ª parte, ministério ao corpo de crente. E a 6ª parte, adoração ungida pelo Espírito, né? E a contracapa diz o seguinte aqui: a liderança pentecostal entra no século XXI com uma devota sensação de propósito. 2000 anos depois da ressurreição de nosso Salvador, ainda ouvimos sua chamada para apacentarmos suas ovelhas. Manual Pastor Pentecostal, uma enciclopédia repleta de sabedoria para todos aqueles que atendem a essa chamada. O Manual Pastor Pentecostal leva você a um respeitado painel de mais de 70 pastores, missionários e reitores de universidades e líderes cristãos. A rica pasta de experiências ministeriais desses destacados escritores atravessa cidades, subúrbios e áreas rurais dos Estados Unidos, perfeitamente qualificados para nutrir a liderança pentecostal de hoje e de amanhã. Esses autores discutem assuntos mais enfrentados por pastores reais. Inspiração e informações sobre 84 tópicos diversos foram organizados para facilitar o acesso do leitor consciencioso. Os artigos estão os artigos estão indexados por assuntos e foram distribuídos segundo esses 6 sistemas que nós falamos aqui, certo? Então eu vou abrir aqui. É interessante ele porque ele tem uma letra bem grandinha, né? É confortável para ler, certo? Introdução, prioridade na vida do pastor. Ele sempre coloca alguns boxes, né? Ao lado, vai falar sobre a vida conjugal, relacionamento conjugal do pastor, apresenta o Evangelho ao mundo. Ele sempre é daquele tipo que coloca partes importantes da página em boxezinho assim, negrito, tá vendo? Fala sobre o casamento. O estudante que se casa antes de se formar adiciona carga extra ao casamento, certo? Relacionamento com seu predecessor, o modo como nos relacionamos com os companheiros de ministério, ou nos recomenda ou nos condena. Construindo relacionamentos na igreja e na comunidade. Vou falar sobre os requisitos. Aqui a formação de relacionamentos começa com um procedimento e um procedimento apenas. Atitude. Um líder tem de querer vê-la acontecer. Entendeu? Ele vai trabalhando assim. Certo? Pastor como modelo. Amizade é caracterizada por relacionamento e não por posicionamento. As primeiras coisas ao assumir uma nova igreja. Aí, ó. Interessante, hein? Qual é o procedimento, comportamento aí do líder novato? Busque a vontade de Deus, prepare bem os sermões, convoque a congregação para orar, identifique a estrutura de poder da igreja. Uma fórmula para qualquer novo pastor: ame a Deus, ame o povo e use de bom senso. Procure sempre fazer o melhor, ganhe os perdidos, seja monetariamente conservador. Irmãos, eu
eu vou fazer 10 anos agora, por misericórdia, né, de ministério pastoral, né? Igreja de Nova Vida do Brasil, para você que não sabe, é uma igreja que foi fundada pelo saudoso bispo Roberto McAllister, canadense, que veio para o Brasil no início dos anos 60 e veio fazer uma cruzada evangelística aqui no Rio de Janeiro e acabou ficando, foi ficando. Ele queria ir embora, mas o povo que ia às suas cruzadas queria que ele ficasse e fosse o pastor deles, né? Era um povo carente, que não tinha pastor, muitas almas chegando sem a Cristo, e ele sentiu de ficar. Então a Igreja Nova Vida é uma igreja que procura equilibrar-se, né? Ela se identifica como uma igreja pentecostal, mas não pentecostal nos moldes que você conhece muitas vezes de forma caricata, né? Que você pode ver aí na internet. Não, nós cremos no batismo do Espírito Santo, na atualidade dos dons do Espírito, mas nós somos bastante equilibrados, né? Em nossas igrejas, nós priorizamos a ministração da Palavra de Deus, né? Somos uma igreja que procura buscar essa sensatez. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, desde o primeiro ano de ministério, né? Aliás, desde que eu me entendo por crente, né? Eu li aqui essa questão aqui, procure fazer o melhor. Você sabe, no começo, né, de uma igreja, os recursos são poucos, né? E às vezes, mesmo depois de anos, os recursos ainda continuam sendo poucos. Mas no início é bem difícil, né? E eu me lembro que para economizar, né, custos, por exemplo, quando tinha que pintar lá a igreja, dentro do santuário, dentro do templo, teve uma vez que, acho que logo no primeiro, segundo ano, teve que pintar, mas teve que primeiramente emassar uma parte lá da parede. Irmãos, eu confesso a você, eu tinha 33, 34, 35 anos, eu nunca tinha emassado uma parede, irmãos. Massa corrida, né? Para depois lixar, depois vir a pintura. Eu nunca tinha feito isso na vida. Mas eu olhei assim e falei, meu Deus, eu vou tentar, vou fazer, deve ser. Acho que Deus vai me dar sabedoria para fazer isso. E eu fui fazer pela primeira vez ali e eu procurei fazer o meu melhor. Muitas coisas que eu nunca tinha feito na vida, como pastor, eu fui fazer. Muitas vezes você pensa que vai ser pastor e vai só pregar, né? Porque a parte bonita é essa. Todo mundo estiver ali em cima pregando, acha que vida de pastor é só isso. Não é. Você precisa visitar as pessoas, você precisa fazer gabinete. Já fiz gabinetes assim, punk, né? Pesado. Você não tem noção. Ele saiu 1h da manhã da igreja, logo no início, né? Eu não tinha entendimento ainda dessas questões de horário. A pessoa foi querer fazer um gabinete depois do culto, por volta de 9h30 da noite, 9 e pouca da noite, só foi sair 1h da manhã. Minha filha pequenininha ali, com sono, né? Eu achava, ainda estava me situando, aprendendo essas questões, né? Então eu fui aprendendo muitas coisas, a gente não sabe, seminário não vai passar isso, né? Você aprende realmente no dia a dia, como pastor. Mas uma coisa que eu aprendi é que eu tinha que sempre fazer o meu melhor. Então eu virei na igreja pintor, tive que massar a parede, né? Capinar quintal. Hoje mesmo eu cheguei, fui na parte da manhã, eu fui lá passar lá a máquina lá para cortar grama em frente lá à igreja, sem problema, ainda faço isso. Aliás, até a gente até economiza, né, um pouquinho, porque era outra pessoa que fazia e a gente tinha que pagar ali um valor. Então, procure sempre fazer o melhor, né, cara? Procure fazer o melhor. Você acha que vai ser você que deseja ser pastor, você acha que é só para que ser pastor é somente isso, né? É só pregar, não é? Você precisa de sepultamento, hospital, certo? Eu já fui fazer visita já em uma cidade aqui próxima de pessoas, é claro, a gente tem que, sem problema, de ir lá visitar pessoas de outra cidade, né?
Mas assim, a pedido, né, de um nosso bispo, fomos fazer essa visita, né, a uma pessoa que estava enferma no hospital. E a gente vai mesmo tendo outras igrejas mais próximas, sem problema, a gente vai, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa entender que a gente precisa fazer o melhor. Eu sou músico também, né? Eu toco violão desde os 13 anos, então há 30 anos eu toco violão, aprendi a tocar violão adolescente. A gente compõe também, embora eu tenha parado um pouco de compor. A gente tem muitas canções guardadas. Bota aí mais de acho que umas 400 músicas guardadas, mas nunca me senti assim, chamado, vocacionado para seguir carreira musical. Não, compor, facilidade para compor, nunca me senti. Sempre a minha paixão foi pregar, dar aula, né? Foi estudar teologia. Embora no início a minha paixão fosse música, né? Fosse estudar música e tal. Mas eu descobri a paixão da teologia aos 17 anos, aí deixei essa outra paixão da música assim em segundo plano, né? Então faça ela sempre melhor. Como eu falo assim, costumo pregar na igreja, né? Não é todo dia que eu ainda faço louvor lá, na maioria das vezes lá na igreja, né? Período de louvor, no primeiros 35 minutos ali, 40 minutos. Não são todos os dias que você só para fazer o louvor que você está super animado. Há dias que você sente o peso das responsabilidades. Mas depois que o louvor ele começa, você começa a ministrar, você começa a falar com Deus, o Espírito Santo ele vai te enchendo, né? Deixa eu ver algumas coisas mais aqui. Aqui, ó, que eu te falei, ó. Pastor, seu gabinete e seu horário. Poxa, cara. Se você, pastor, você que está me assistindo aqui é pastor, deseja ser pastor. Se você não tiver esse entendimento aqui, você, caramba. Tudo bem, às vezes eu vejo o pastor como fosse um policial. Ele é pastor 24 horas por dia. Legal. Só que existem algumas questões que você tem que pensar. Você tem família, né? Se deixar algumas pessoas, na cabeça de algumas pessoas, o pastor não pode sair, passear com a família, não pode ter férias, não pode viajar. O pastor não pode viajar, o pastor não pode ter vida social na cabeça de algumas ovelhas. O pastor teria que estar na igreja ali domingo a domingo, né? Certa vez, no primeiro ano como pastor, nós fomos realizar um batismo, o primeiro batismo, se não me engano, na nossa igreja. Nós fomos comprar uma piscina de 1000 litros, né, plástica, para nós batizarmos, não temos batistério, lá mesmo, lá dentro da igreja. Aí eu me lembro que foi um verão, calor danado, eu não tinha carro, aí da igreja até o centro da cidade era quase 2 quilômetros a pé. Então eu fui e voltei. Então voltei com a piscina nas costas. Um calor, aquela piscina que devia ter ali embrulhada. De 1000 litros pequena, mais os ferros, né? Devia ter ali uns 10, 15 quilos. Devido ao calor, ela pareciam 500 quilos no meu ombro. Aí uma irmãzinha passou por mim, me viu suando com aquilo, carregando, vindo a pé. Ela disse: pastor, tudo bem? Trabalhando, né? Pois é, né? Na cabeça de algumas ovelhas, o pastor só está trabalhando se ele pegar algo de 50 quilos e botar nas costas. Isso é trabalho. Ela não entende que, embora seja uma vocação espiritual, o pastor, ele realmente trabalha muito, né? Ele prega, pastor sério, tá? Ele faz visita, faz gabinete, atende um, atende outro. No mínimo 2 horas para preparar um sermão. Eu prego 3 vezes por semana.
Se não tiver outras reuniões, uma ministração para casais, para jovens, se eu for pregar em outra igreja, aí são 4 mensagens por semana. Tem cara que leva uma surra para preparar uma mensagem para pregar domingo de noite, né? E na segunda-feira eu já acordo tenso, eu já acordo pensando na mensagem que eu vou pregar na quinta. Entendeu? Então, essas questões dos horários, é isso aqui, ó. O elemento previsível acerca do horário de um pastor é a sua imprevisibilidade. É isso aí. Eu acordo cedo, na segunda-feira, já pensando, na segunda-feira, preparar pelo menos a mensagem já de quinta. Porque eu não sei o que vai acontecer na segunda, na terça, um gabinete urgente, um sepultamento para fazer na terça e na quarta, uma convocação extraordinária do bispo. Tá entendendo? Então, quando eu saio da minha cidade e vou para o centro do Rio, são mais de 140 quilômetros, é o dia. Pega um engarrafamento, é um dia que se perde. Então, a vida do pastor tem essa questão da imprevisibilidade, né? Organizando o gabinete, e tem que treinando líderes, né? A primeira pessoa a ter cargo remunerado na igreja, depois do pastor, deveria ser uma competente secretária. Muitas igrejas trabalham com secretária, nas igrejas batistas, algumas igrejas assembleias. A minha formação, irmãos, da minha igreja, da qual eu vim, do meu bispo, o nosso bispo, ele, assim, na Igreja Nova Vida, o pastor, essas questões são centralizadas no pastor. Nós não temos o tesoureiro, nós não temos secretário. Cada forma de governo, cada igreja tem a sua forma de governo. Então, a minha esposa é minha secretária. A minha esposa, ela tem um título. Sabe qual é o título da minha esposa? Esposa de pastor. Mas ela faz esse papel de secretária, tudo com ela. Vê com ela, ela anota ali, põe na agenda onde devo pregar tal dia. Aliás, eu não concordo muito com pastor, com secretária não, tá? Ainda mais se a secretária for jovem, né? For meia idade. Pastores que tiram expediente, ficam o dia todo na igreja, de lado de secretária bonita. Muitos caem em adultério, quanto disso. O gabinete de estudos do pastor. Poxa, esse manual aqui é muito rico, gente. Olha só, são dicas aqui. Se você está assistindo esse vídeo até aqui ao fim, você é reformado, você só vai pastor pentecostal. Cara, muita coisa que ele está falando aqui é para qualquer pastor. Independente se você é reformado, for do Calvino, se for de arminiano, pentecostal. Isso aqui para qualquer pastor. As dicas aqui. Aqui o gabinete de estudo do pastor é um lugar de devoção, é um lugar de disciplina, um lugar de deleite. Aqui ele vai falar sobre pregação expositiva. Quem disse que pastor pentecostal não prega mensagem expositiva? Você acha que é só reformado? É ruim. Mensagem expositiva. A maioria dos meus sermões eu gosto muito de pregar. Dois tipos de sermões que eu gosto de pregar. Esses dois. Eu me deleito em pregar, que é o sermão expositivo. Né? Você tem que trabalhar muito ele. É um pouco mais difícil, mas eu acho ele incrível. E o sermão temático. Gosto muito de pregar sermão temático. De fato, o sermão expositivo é o que ensina mais, né? Então é mais ensino para a igreja, aquele sermão ali com 10, 12 versículos, você vai analisando ponto a ponto, uma história, uma narrativa. Ok? Aqui, ó. Interessante. Uma razão para um pastorado longo, ó. Pregação expositiva. A igreja ama, cara. A igreja percebe que você é um excelente pastor. O que é pregações positivas? Olha só. Ainda traz um pouquinho de hermenêutica aí para vocês aí. Olha só. Como fazer sermões expositivos. E as histórias dos sermões são incríveis, né? Já aconteceu de estar com mensagem preparada já há 10 dias. Domingo tal, vou pregar. Já está preparado 10, 15 dias. Quando chegar no dia, cara. Já aconteceu contigo já? Escreve aí nos comentários se aconteceu contigo. Chegar no dia, assim, 4 horas da tarde, eu ia pregar de noite, 8 horas da noite, no domingo. Deus mandar mudar tudo. Aliás, já teve um domingo, ainda bem que isso não acontece sempre, né? É raro, mas já aconteceu algumas vezes. 5 horas da tarde, Deus mandou preparar outra mensagem, eu tenho que sentar assim, falei, Jesus, já, outra? Deus mandou claramente mudar a mensagem. E aquela que estava preparada,
Vai entender. Propósito, né? Interessante. Muitas coisas para falar, queridos, aí sobre ministério pastoral, né? Quem sabe a gente começa a falar um pouco sobre isso, né? Como é a vida de um pastor. Aqui dizendo que um sermão sem ilustrações é como uma casa sem janelas. Interessante. Então tem muitas coisas aqui falando sobre mensagem. Ele vai falar sobre como lidar com a igreja, a vida pessoal do pastor. Cara, que livraço. Eu tô lendo ele, irmãos. Eu tô aqui, ó, nessa página aqui, ó, tô na página 381, tá? Crescendo e usando o sistema legal. Ele vai falar sobre questões administrativas também. Tem a parte que fala sobre administração, prestando contas e tal. Então eu tô nessa parte aí, ok? Um livro de 672 páginas. Eu recomendo demais, cara. Não é só para pastor pentecostal, não. É claro, ele colocou aqui esse título aí é para chamar a atenção dos pastores pentecostais, que são o maior número, né, no mercado evangélico para se comprar um livro desse, né? CPAD está lançando. Mas o que ele fala aqui vai ajudar qualquer pastor de qualquer denominação, de qualquer vertente teológica. Ok? Então, comenta aí o que a gente falou aí nos comentários, se você conhece livro, se você tem, se você já leu. Eu recomendo, ó, 10. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.